E aí pessoal, tudo bem? Mais uma edição do Boletim Blue chegando para vocês e hoje eu vou dar sequência à série que a gente está fazendo sobre a história do nosso estádio Stamford Bridge. No episódio de ontem o Rafael França parou ali mais ou menos nos anos 60 da história do nosso estádio. Ali na década de 60, por volta de 1965, como o França já falou, começaram a ser instaladas cadeiras no estádio Stamford Bridge, algo que era até uma novidade para aquela época e que começou a se adaptar a algumas questões de segurança dentro dos estádios. A gente vai ver posteriormente que uma grande aglomeração de torcedores acima da capacidade do estádio traz seríssimos problemas, seríssimos perigos para o espetáculo do futebol. Então, nos anos 60, o Stamford Bridge começou a se modernizar um pouco. Inclusive, em 1973, foi construído o East Stand, que é onde fica o banco de reservas, onde você não consegue assistir pela transmissão da televisão. Aquela obra foi considerada arrojada, muito moderna e foi o único setor do estádio que não passou por grandes reformulações na maior reforma de Stamford Bridge que aconteceu nos anos 90. Vou chegar lá daqui a pouquinho. Mas se lembra, o East Stand, onde ficam os bancos de reservas, não passou por grandes reformulações. Era um setor moderno desde os anos 70 e assim se manteve praticamente intacto pelas reformas ao longo da história. Mas um ponto muito importante que precisa ser destacado. No final dos anos 60, começo dos anos 70, paralelo à construção do Stand, os donos do Chelsea tinham um projeto muito arrojado para o time. Eles queriam um estádio para praticamente 50 mil torcedores, algo que era um pouco inviável naquela época. O projeto deles era tão ambicioso que deu absurdamente errado. Eles começaram a se desfazer de jogadores, a fazer muitas dívidas e chegou uma época em que o time praticamente faliu. O Chelsea chegou a ser rebaixado para a segunda divisão ali nas décadas de 70 e 80, que foram os 20 anos mais tenebrosos da história do Chelsea, vamos falar dessa forma. Isso tudo começou por causa dessa ideia de investimento no estádio, que acabou deixando de lado o investimento no futebol do time. Inclusive, o Stamford Bridge chegou a ser vendido para um grupo imobiliário nesse mesmo período. Chelsea teve que jogar, por exemplo, no estádio do Queen's Park Rangers, no estádio do Fulham, porque não tinha casa própria. O time estava tão mal das pernas que praticamente saiu do cenário da Inglaterra, mesmo estando apenas, entre aspas, na segunda divisão. Com a troca de dono, o novo dono ele decidiu trazer de novo o time do Chelsea ao grande cenário inglês. O Stamford Bridge foi recomprado em 92, do mesmo grupo imobiliário que o comprou praticamente 20 anos antes. Inclusive, um fato curioso, se o Chelsea faliu depois da venda do estádio, praticamente, esse grupo imobiliário literalmente faliu à época que teve que vender de volta o estádio do Chelsea para os Blues. Essa época, anos 90, a gente já sabe. Chegamos ali à época que aconteceu a tragédia de Hillsborough, que vocês devem se lembrar, vitimou 96 pessoas, uma lembrança sempre feita especialmente pela torcida do Liverpool, muito afetada e uma lembrança feita até os dias de hoje, acredito eu que vai ser para sempre feita com muita justiça. Aquela tragédia, muito causada pela superlotação dos estádios, impactou em regras importantíssimas nos estádios da Inglaterra, inclusive a padronização das cadeiras e, basicamente, a regra de ficar sentado para assistir os jogos. É uma organização que a gente pode achar algo muito chato, muito teatro, mas tem um embasamento histórico por causa daquela tragédia onde tudo era uma bagunça, a organização, a segurança do estádio não funcionou de forma nenhuma e aconteceu tudo aquilo que vocês podem ver em diversos vídeos, documentários, reportagens pela internet. O Chelsea entrou nesse movimento de modernização e praticamente refez o Stamford Bridge. Se vocês repararem em alguns vídeos de jogos do Chelsea nos anos 90, especialmente aquela época do Zola, onde os jogos eram muito mais repercutidos, vocês vão ver que os setores diferentes do estádio do Chelsea estão em reforma. Vocês podem reparar da próxima vez que forem assistir as arquibancadas, sempre com alguns tapumes, sempre em reformas para o quê? Trazer uma modernização do estádio. Inclusive, nessa época, foi construído o hotel do Chelsea. Caso vocês não saibam, a parte da frente
Na maioria das imagens feitas, um hotel ali mais ou menos na cor bege foi construído. Vocês podem reparar que é uma construção acoplada ao estádio. É basicamente um prédio que aparentemente por fora é simples, mas por dentro é uma imensa estrutura extremamente moderna que foi inaugurada em 97, no meio da reforma do Stamford Bridge. A reforma é essa que começou em 94 e por alguns problemas de programação teve um atraso aí de aproximadamente 2 anos, foi entregue apenas em 2001, já com a configuração do estádio que nós conhecemos atualmente. Mas isso não é tudo. O estádio do Chelsea ainda evoluiu um pouco e, claro, as glórias do time ajudaram nessa evolução. Mas isso é assunto para o vídeo de amanhã, a nossa quarta parte do especial sobre o Stamford Bridge. Quem vai contar vai ser o Thiago Santos, vai estar aqui com vocês. Mas se lembrem, todo dia tem Boletim Blue aqui no YouTube. Sempre gosto de falar, estamos no Twitter, no Instagram, no Facebook e nos grupos de WhatsApp. Amanhã o Thiago Santos amarra, encerra essa grande série que a gente fez sobre o Stamford Bridge para vocês conhecerem um pouco mais dos casos que levaram o nosso estádio de vários perrengues, de várias dificuldades, até ser uma dessas grandes potências no futebol da Inglaterra. Amanhã tem a quarta parte do especial do Stamford Bridge e nós esperamos por vocês. Um abraço e até lá!